Olá, bem-vindo à nossa terceira aula sobre biscoitos caninos. Estou recebendo aqui na minha cozinha hoje a doutora Carla, que está aqui conosco, e vai nos explicar, inclusive para mim, como podemos fazer um biscoito canino, certo? Correto. Então ela já deu andamento em algumas coisas, a gente já pesou tudo que tinha que pesar. Então, para cada receita, nós vamos usar, neste caso, 2 xícaras de farinha de aveia. Nós vamos usar uma banana e um ovo, que deixei o ovo para cá, o ovo aqui, certo? Então, essa vai ser a nossa primeira receita. Na segunda receita, vamos tirar aqui, depois você corta, né? Na segunda receita, nós vamos fazer com uma farinha integral, que está aqui. Vamos usar a maçã. E também com a mesma farinha integral, vamos fazer de beterraba e cenoura o petisco, para o cachorro. Aqui eu tive um exemplo, a minha esposa, que é a Carola, né? Todo mundo já deve ter desconfiado. Fala que eu sou cheio de preciosismo, mas eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, que um copo medidor desse, que equivale a uma xícara, nem sempre é a xícara que você tem em casa. Essa é a xícara que eu tenho na minha casa. Então, para você ver quanto que sobra, uma xícara é 120 gramas. Então, se você tiver uma balança, é 120 gramas. Mas pode ver que os 120 gramas da xícara da minha casa não é 120, é 100 gramas aqui e o excedente de 20 gramas aqui. Então, a gente vai começar o preparo agora. Bom, pessoal, como a gente comentou na aula passada, né, na aula 2, existem algumas facilidades que a gente pode ter em relação aos petiscos para pet, né, que não necessariamente você vai precisar ter uma batedeira, um multiprocessador ou um liquidificador, que existe a possibilidade de você fazer esse tipo de biscoito na mão, tá bom? Então a gente vai fazer um primeiro exemplo, vai ser da banana com a aveia e o ovo. Agora o bolzinho pode ser... Pode ser esse bowl aqui. Luva, por favor. Depois corta, né? Vai ficar difícil. Tá. Daí, gente, vocês podem pôr toda a farinha de uma só vez. A farinha que a gente tá usando aqui é a farinha de aveia, tá bom? A gente vai pôr a farinha toda. Assim, pra ficar mais fácil, vocês podem furar o ovo antes de colocar ele misturado, né? Você já pega e já fura ele, já dá uma homogeneizada no ovo. Daí, eu não sei, Alexandre, mas pelo menos eu aprendi com a minha avó, né? Que se você fazer um buraquinho no meio e pôr o ovo, fica mais fácil de incorporar. Fica. Então, ó, tá todo mundo conseguindo ver que faz um buraquinho no meio pra colocar o ovinho aqui. Aí. Ó, foi o ovo todo. Pode misturar. Pode misturar? Pode. Pode mesmo? Pode. Eu já vou deixar o ovo. Eu vou incorporar a banana. Daí, agora. como vocês vão fazer com a banana, né? A gente já deixa ela previamente amassadinha. A única coisa que a gente vai dividir essa massa. Acho que vai ter que ser toda de banana. Tá bom. Eu vou amassar outra banana. Pessoal, a gente tá com uma bananinha bem pequenininha aqui com a gente, tá? É uma banana nanica. Mas na receita de vocês, para vocês terem mais ou menos uma média, vai uma média de 90 gramas de banana, tá? Então a gente vai primeiro amassar essa e eu já vou pôr a outra bananinha que também tá pequenininha aqui junto, tá vendo? Ela fica uma massinha e daí a gente faz a incorporação dela. Eu vou. Fica à vontade. Pessoal, pode parecer que não vai dar certo, não vai dar liga, não vai, mas fiquem calmos, tá? Tudo no final dá certo.
E a gente está indicando a banana sendo a fruta de escolha para fazer na mão, porque ela é mais fácil de você conseguir amassar, de você conseguir, na verdade, dar o pontinho na massa, tá bom? A gente, se vocês podem ver também, a farinha de aveia, normalmente com a umidade, ela fica criando uns gruminhos, tá vendo? Essa daqui é uma farinha integral de aveia. Então você também, se vocês acharem melhor, vocês podem peneirar antes de usar, mas não existe essa necessidade, tá? Dá uma viradinha pro pessoal ver como que tá ficando. Ó, pessoal, como tá ficando a massa. Ela fica bem pegajosa no começo, tá? E daí, eu não sei se vocês lembram que tem alguns opcionais que a gente pode pôr, né? Nessa massa doce de banana, vocês podem colocar mel, vocês podem colocar canela, que é um acompanhamento que vai ficar muito bom se a gente for fazer os biscoitos doces, tá? Eu vou colocar um pouco de mel. Eu vou pôr um pouquinho de mel, vou passar aqui na frente. Daí, gente, para uma receita... Depois que demora um pouco para incorporar toda a farinha com a banana, ó, aí fica uma... já nem tá grudando tanto na mão. Aí colocar uma colher, dá até para fazer assim, ó, para mostrar. Uma colher de sopa de mel. Perfeito. Eu vou mostrar pro pessoal o ponto dela. Tá no ponto certinho. Não pode deixar o bolo, a gente vai pôr ela para descansar agora, né? Então, o ponto tá perfeito da massa. A gente vai deixar a massa descansando agora. É sempre bom você conseguir abrir uma massa mais homogênea. Certo? Agora a gente vai deixar para descansar. É. Enquanto a de banana vai descansando, a gente vai fazer uma que na verdade a gente vai fazer já um mix, tá? A gente vai fazer de beterraba com cenoura. Nessa opção de beterraba com cenoura, a gente optou pela utilização do multiprocessador. Eu não sei se todo mundo tem em casa, caso vocês não tenham, vocês podem ralar, tá? E fazer na mão também, igualzinho que a gente fez. Rala na mão e depois incorpora no bowl. Você não tinha um outro bowl aqui? Que tal por aqui? Agora temos. Agora temos o bolo. Bom, nesse caso aqui nós vamos pegar. A primeira formulação a gente fez com a farinha de aveia, né? Isso. Agora a gente vai usar a farinha de trigo integral, tá, gente? Como a gente comentou ontem, não é interessante fazer o uso da farinha branca. Faz só meio. A gente fazer de banana, de maçã. Entendeu? Ah, pode ser. Que aí tem metade e metade, né? Ah, mas daí precisa de meio ovo só. Mas só assim a gente fazer o inteiro desse daqui, eu acho. Sim. Desculpa, A gente tinha esse
programado para fazer uma de cada, mas pelo tempo e disponibilidade a gente decidiu que a gente vai fazer uma salgada e uma doce, tá, gente? É por isso que a gente estava comentando aqui. Então agora nós vamos, eu vou virar um pouco o processador para vocês verem, né? Acho que fica mais fácil assim. Repara não, mas o processador era da vovó, é bem antigão e funciona muito bem até hoje. Então aqui nós vamos colocar, doutora Carla... Vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo integral. Sim, 2. Que daí é esse restinho que é... Esse restinho, gente, não é um chorinho, não. É que foi o chefe Alexandre foi mostrar pra gente, né, que não dá, a xícara de casa não é a mesma medida do que a medida padrão, né? Isso vocês têm que tomar cuidado. Tá bom? Ovinho. A gente vai fazer de cenoura com beterraba, tá? Acho que aquele processo você corta inteiro ou você quer que pique? Deixa eu pegar. Pode ter menina, peixe. E som na caixa, né? Som na caixa. Se fosse Ana Maria Braga, eu já podia pôr a musiquinha. Vamos travar. Tá bem. Me dá o pão duro, por favor. Já tá bem. Só pra gente. E o cheiro? Gostoso? E a massa vai ficar assim. Posso dar uma pegadinha nela? Pode, por favor. Pessoal, ó, essa massa, ela ainda ficou um pouquinho mais soltinha, né? Daí, não deu certo, não deu certo. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr um pouquinho de água enquanto vocês estiverem incorporando. Gente, isso pode acontecer, tá? Principalmente quando são produtos in natura que você vai utilizar, né? Cada farinha ela é de um jeito diferente. Então, para ela criar um pouquinho mais de estrutura, você pode pôr um pouquinho mais de água, ou se você preferir, você pode pôr um pouquinho mais de legume, tá? Mas a gente vai pôr um pouquinho de água na nossa formulação para a gente conseguir deixar ela um pouquinho mais... Você quer pôr com essa xícara? Ele funciona enquanto vai pondo água? Funciona. Eu ia daí pôr água por cima. Funciona. Só tampouco.
pessoal? Daí a hora que vocês forem abrir, ó, vai só um pouquinho de água, vocês vão ficando de olho, tá? Mas ó, ela formou a massa bonitinha. Ó, tá vendo? Na hora que vocês forem olhar o multiprocessador, vai parecer que ela não formou massa. Tá vendo? Parece que ela não formou ainda, mas ela já formou a massa, então vocês fiquem de olho, tá? Pra vocês não perderem o ponto, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem pôr um pouquinho de sal, azeite na formulação. Bom, após aquele período de descanso da massa, nós vamos abrir agora a massa. Essa é a massa doce. A massa doce, para que as pessoas que forem abrir em casa, soltar ela um pouco, porque ela acaba grudando um pouco na bancada por causa do mel. Né? O mel fica mais grudenta, a massa é normal. Tentar abrir como se fosse Uma pizza. um formato de pizza, depende, cada um abre de um jeito que for melhor. Aí com cuidado soltar para não ficar grudado, vira de novo. Aí a gente sempre do centro para os lados, para ficar mais fino ainda, tá vendo? Sem muita força, só o jeito da massa. Ó, ela tem que ficar mais ou menos numa espessura assim, ó. Meio centímetro, né? É, meio centímetro. Agora a doutora Carla vai cortar a massa, enquanto eu vou abrindo o outro. Daí, pessoal, não tem segredo, igual criança, né? Vocês vão nos espacinhos que tem, emprega um pouquinho de força, vai cortando. Aqui a gente tá com um cortador pequenininho e com um cortador grande, para cachorro pequeno, para cachorro grande, tá? Para vocês terem a opção de diferentes tamanhos. Gente, a forma já tá untada com óleo, tá? Se vocês já tiverem uma forma de tefal, daí não precisa. Mas aqui no nosso caso, ou então se vocês possuem aquela de silicone que pode ser colocada, daí vocês podem já colocar e não precisa untá-la, tá bom? Mas aqui a gente untou. A massa é muito fácil de trabalhar, tá? Não tem segredo. Ela desenforma bem, é bem fácil, bem tranquilo, tá? Ó, ela desgruda, bem desgrudadinha. Gente, e tenham cuidado, né, para vocês fazerem um biscoitinho, ó, íntegro, sem não faltando nenhum pedaço, tá bom? Abram com cuidado, do jeito que o Alexandre tá ensinando vocês, do centro para as bordas, tá? Façam de um jeito que vocês vão ver que não vai estragar a massa, tá? Então, façam com cuidado, não precisa ter pressa pra fazer, tá? Aí depois que a gente terminar de cortar toda a massa e assar, aí a gente vai passar também a quantidade que dá essa receita, certo, doutora Carla? Perfeito. Certíssimo. Pra ter ideia também, né? Se você quiser fazer em casa e presentear alguém ou mesmo vender, fica até fácil para você conseguir calcular quanto que você pode vender um biscoito desse. Um biscoito, saber em unidades, né? Isso. A gente pesa também depois de prontos, para vocês terem uma ideia de quanto pesa um grande, de quanto pesa um pequeno, tá?
para vocês terem essa base. Posso pôr um pouquinho mais para trás? Tá aparecendo? Vou de relógio. Gente, coisa muito importante, né? Quando vocês forem fazer em casa, no forno de vocês, forninho pré-aquecido, tá? Forno de vocês 180 graus. É o suficiente para vocês poderem fazer um biscoitinho. E se eu não tiver, por exemplo, cortador, né? E eu quero fazer o biscoito. A gente pode fazer, por exemplo, em rolinho. Tá? Eu não sei se vocês prestaram atenção ontem, que tinha uma foto de um biscoito meu na apresentação da aula. Que vocês vão pegar, né? Um pouquinho da massa. Vão fazer um rolinho. Igual minhoquinho de massinha, de modelar. E fazer o que a gente, pelo menos eu chamo de pastelzinho, porque fica parecendo um pastelzinho depois. Você me empresta esse da balança? Esse da balança. Esse aqui? É, esse mesmo. Eu sei que ele não é pra isso. Daí, em casa eu uso um plástico, ou vocês podem usar faca, né? Só vai cortando, ó. Tamanho que vocês quiserem. Quiser deixar o cilindrinho grande, vocês podem deixar. Quer deixar um stickzinho pequeno, vocês podem deixar, tá? Fiquem à vontade. E daí vocês podem pôr também pra assar. Tá? Não deixa muito juntinho, deixa eles um pouquinho mais espaçadinho. Pra não misturar, a gente vai pôr na outra aqui. Mesmo porque eu fui buscar outra assadeira, porque precisa tomar muito cuidado com o tempo de cocção, né? De cozimento e de assar, né? Na verdade, dos biscoitos por causa do tamanho. Quanto maior o biscoito, mais tempo ele vai levar para assar. Então, se eu colocar esse aqui junto dessa assadeira, eles vão ficar prontos primeiro. Então, corre o risco de queimar eles, então você antes de ficar pronto os outros, né? Então é melhor padronizar, né? Pensar em um padrão, do tipo, não, eu vou fazer só como se fosse um nhoque, né? Esse aqui. Então, esse aqui, e é muito difícil da gente falar quanto tempo de forno o biscoito leva, porque cada forno é de um jeito, na casa da pessoa. Forno elétrico é um tempo de cozimento diferente, o a gás é outro, né? Na verdade, a gente não sabe nem se dá certo fazer numa air fryer, né? Eu sei que esses desse estilo pastelzinho, eles vão muito bem de air fryer. Então, de repente, a gente pode, eu tenho uma air fryer aqui, a gente pode fazer um teste de na air fryer, né? Não podemos. E os outros no forno, pra gente ter uma ideia. Ah, não, esse aqui na air fryer vai ficar pronto em tanto tempo, e o outro no forno a gás fica pronto em tanto tempo. Perfeito? Vamos abrir esse restinho de massa aqui, né? Como eu falei, sempre do centro para as pontas. Tá vendo como ela já vai abrindo e ficando mais fina? Quer dizer, é uma técnica, não precisa ser só para
só para biscoito, mas é uma técnica, de repente você quer fazer uma pizza em casa, né? Você faz a massa da pizza e você vai abrindo, tá vendo como ela cresce? Ela aumenta o diâmetro dela e a espessura, e você determina quanto que você quer, tá vendo? Ela é um Certo? pouco mais resistente do É. que uma massa simples, né? Sim. Para abrir. Vou só deixa eu terminar de cortar. Pelo fato de ser a farinha ser um pouco mais densa e com a fruta, então fica um pouco mais difícil de abrir, mas isso é normal. Fazer esse do caixinho de rolinho, para não ter Sim, que ficar toda sim. hora abrindo. Pode ser? Pode? Gente, aqui dá pra vocês verem muito bem que não tem problema, então, a gente fazer a massa na mão, tá? A gente passou as opções de fazer ela na mão ou fazer ela no multiprocessador, ou se vocês quiserem na batedeira. Vamos ver se fazendo. Põe no freezer um pouco. Pode pôr direto no forno. Gente, como não vai manteiga, né, itens, se vocês forem colocar, por exemplo, óleo de coco como, como um opcional, é interessante que agora o seu biscoitinho vá pro freezer, tá? Mas como a gente não pôs nada desses itens, ele pode ir direto pro forno agora, tá? Então os moldadinhos vão pro forno. E esses nhoquezinhos, adorei o nome nhoque, não tinha pensado no nome nhoque. A gente pode... Mas é como é feito o nhoque, né? É, do mesmo Do jeitinho mesmo que o jeito nhoque que é o nhoque, feito. né? É melhor. Ó, É fácil, né? Ela não fica É bem pegajosa. Uhum. como cada um faz, né? É um nhoque mesmo, tá vendo? É, com nhoquezinho. Ó. Ó, fica o nhoque direitinho, Você me deu uma ideia tão boa. Depois eu falo. ó. Hein? Depois eu te falo. Ó. É igualzinho o nhoque. Pra quem já sabe fazer o nhoque, é só fazer, ó. Fica Só fazer igual. Ó. nhoque. Igualzinho o nhoque. Nhoquezinho.